Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E o Jornal do Boris começa hoje com uma notícia triste. Morreu Ney Latorraca. Morreu o grande ator Ney Latorraca. Isso aconteceu na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, mais ou menos às 6h30, e ele falece aos 80 anos de idade de câncer da próstata. Então, lamentavelmente, anunciamos na abertura do nosso jornal a morte hoje do ator de teatro, cinema, televisão, Ney Latorraca, que deixa uma extensa obra artística na sua vida. Ney Latorraca, 80 anos, morreu hoje. Lamentamos. Aos seus familiares e amigos, o nosso abraço e os nossos sentimentos. Mais uma vez, eu quero dizer a você que nos sintonizou agora, a abertura do Jornal do Boris, a morte do ator Ney Latorraca. Principais notícias de hoje. Fim de semana conturbado. A notícia que está nas capas de 2 dos principais jornais brasileiros do Estado e da Folha são a queda de um avião no Cazaquistão. O problema dessa queda, que nos diz respeito ao Brasil, é que trata-se de um avião da Embraer. Queda de avião fabricado pela Embraer mata 38 no Cazaquistão. 29 sobrevivem. Vou mostrar o globo aqui. Essa parte permitiu, preservada, permitiu que 28 pessoas se salvassem. O E-198 ia do Azerbaijão para a Rússia, segundo autoridades russas. A aeronave teria atingido pássaros, mas causas do acidente não eram conhecidas ontem. O avião estava fora da rota, também não se sabe por quê, totalmente fora da rota, e também há furos na fuselagem que podem indicar que o avião tenha sido atingido por tiros. Não se sabe ainda quais as razões ou a razão que determinaram ou que determinou a queda desse avião fabricado no Brasil. Claro que a Embraer tem a ver, tem a preocupação de verificar o que aconteceu, se houve uma falha mecânica, se houve uma falha na fabricação do avião. Ao que se sabe, esse avião é um avião extremamente seguro. Claro que uma queda dele provoca uma suspeita em eventuais compradores e a Embraer entra na investigação como parte interessada e interessada mesmo, porque se houve algum problema na fabricação, algum problema de caráter mecânico, a Embraer deverá tentar corrigir esse problema. Mas não está aparecendo. Está aparecendo um choque com algo, ou então ele teria sido alvo de um tiroteio, alvo de um drone. Enfim, o mistério continua, as conjecturas são várias, não se sabe o que aconteceu. 38 vidas humanas foram perdidas na queda desse avião. No Globo, na primeira página, aqui, governadores ameaçam
ir ao STF contra decreto de atuação policial. No fim de semana, talvez você não tenha visto, né? Fim de semana que a gente se distrai, Natal, véspera de Natal, presentes, festas. O presidente Lula nos brindou com um decreto, né, ante a grita da população pela falência da segurança pública. Veio o governo do presidente Lula, no decreto assinado pelo próprio, e disciplina dá orientação para como as polícias devem agir. Não atirar em quem está desarmado, etc, etc. Que são prerrogativas de orientação da polícia ou das polícias estaduais, dos governos estaduais. São prerrogativas constitucionais. Não resta a menor dúvida. E aí vem o governo federal e, claro que a iniciativa deve ser considerada o fato em si, é bom, chove no molhado, porque o que ele preconiza de que os alvos não podem estar desarmados, não pode atirar pelas costas, quando o carro está em fuga não deve ser fuzilado, etc, etc. São coisas que todo mundo sabe que existem e que assim deve ser, mas aí ele vem com essa orientação. Os governadores de estado, eu não sei se algum engoliu esse fato, se rebelaram no fim de semana contra esse decreto. É um decreto, não se discutiu com ninguém, não perguntou para ninguém, não mandou para a Câmara, para o Senado. E os governadores ameaçam ir ao STF, porque a medida é francamente inconstitucional. Medida de Lula condiciona o repasse de recursos à adesão a regras que tratam de armas de fogo e uso de força. Violência no Rio faz o governo acelerar a regulamentação. Aí tem duas partes. Vamos ser francos. Se o governo pretendeu, de alguma maneira, agradar a população, dar uma resposta à questão da segurança, não o fez. Não o fez. Eu dividiria, claro que de maneira muito precária, a questão da segurança sob esse aspecto em duas partes. Uma é o combate à criminalidade e a outra é disciplinar as polícias para que não haja exagero, para que não haja assassinatos, etc, etc. Problemas que a gente tem visto com frequência nas polícias brasileiras de praticamente todos os estados. Essa segunda questão, que é deter a violência da polícia, eu posso garantir a você que não tem apoio da população. Claro que a população mais refinada, com uma educação maior de nível universitário, está muito a par e muito preocupada com a violência policial. Mas o povão quer mesmo matar bandido. Então, quando você coloca uma medida que supostamente segura as polícias, que é como elas deveriam agir sempre, essa medida, pelo menos, não agrada a massa popular, agrada os intelectuais, agrada a área jurídica, que tem uma visão melhor e acha que a polícia deve agir dentro da lei, né? Dentro da democracia, não pode cometer as violências que tem cometido, não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Agora, o governo meteu os pés pelas mãos, soltou esse decreto, o decreto evidentemente vai cair,
porque constitucionalmente isso não tem dúvida nenhuma, não dá nem para discutir. Esse tipo de decisão cabe a cada um dos estados que rege a sua segurança pública. Agora, tem um porém aí, que é o seguinte: o governo diz que não vai transferir verbas, as verbas destinadas à segurança pública, se essas condições impostas pelo decreto não forem cumpridas. Eu estou achando que também isso é uma enorme bobagem e que, se for para o Supremo, vai acabar trombando na parede. Não tem cabimento, não tem cabimento. E os governadores não querem, não é porque eles são bonzinhos, não. Primeiro, eles estão se estribando na Constituição. Segundo, essa intromissão do governo federal, esse comecinho, já demonstra a intenção do governo federal em centralizar alguma coisa da segurança pública, o que mexe com a autonomia dos estados. E segurança pública é um ativo importante na política eleitoral de todos os governos. É importante. Mais segurança, menos segurança, liberta o cunhado, liberta a mulher, enfim, condena a procura, dá preferência, enfim, tem um invólucro político na segurança pública. Talvez o governo devesse começar com um fator positivo, que era unir todos os sistemas de acompanhamento, todos os sistemas de identificação estaduais que podem colaborar, essa união dos computadores dos estados, essa coordenação federal, isso que precisa, pode colaborar com o combate ao crime. Agora, isso aí, o pessoal vai dizer, não, isso vai proteger bandido, etc, etc. Claro que não é essa a intenção, nem é essa, mas é uma intromissão indevida nos estados brasileiros. E os governadores daqui já vão entrar em crise com o governo federal e a oposição vai se aproveitar disso. Está aqui o Estadão. Estados mais carentes de recursos podem ficar sem 2 bi do Fundeb. Fundeb é um fundo de educação. Corte é parte do pacote de contenção de gastos do governo. Maranhão, Bahia e Rio de Janeiro são alguns dos atingidos. 58 bilhões. Deve ser a parcela da União do Fundeb em 2025. No total, o fundo deve atingir 276 bi. Eu acho que tem que fazer os cortes, o governo vai ter que fazer cortes, em algum lugar vão chiar. Agora, tem 2 setores que, na minha opinião, deviam ser preservados de cortes: educação e saúde. Mexer com educação e saúde num país pobre e carente como o Brasil, e onde a educação é uma porcaria, é um ato criminoso. Então, é preciso, talvez, reformular isso. Talvez tirar algumas emendas parlamentares. Ontem à noite surgiu uma notícia que vale a pena a gente meditar sobre ela. Lembra essa isenção que o Lula deu, que deu toda essa celeuma, subida do dólar, de isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000? Você vê que o governo deu uma silenciada nisso. Não está nem cantando isso como uma grande vitória, porque foi um tiro que saiu pela culatra. Não é que seja mal, é bom, mas junto com
com o corte que saiu, né, a mistura foi explosiva. Mistura foi explosiva, inclusive fazendo a população de boba, porque solta uma notícia ruim, vamos soltar junto uma notícia boa, e aí você, de um lado, você economiza e do outro lado você gasta com uma isenção do imposto de renda. São duas medidas incompatíveis entre si, de sentido contrário. Muito bem. Se imaginou, o governo imagina que essa medida vai custar aos cofres públicos cerca de 25 bilhões de reais. Agora vem a Associação dos Fiscais, cujo nome me foge agora, situação dos fiscais federais de renda, que faz uma constatação, um cálculo diferente do cálculo do governo. Essa associação acha que isso vai custar pelo menos 40 bilhões de reais, o que liquida a economia prevista para o ano que vem. Então, é uma situação ruim para o governo, uma notícia ruim para o governo, que tem os seus dados contestados por uma associação que está com a mão na massa, dos fiscais. Então, se o custo for esse, minha gente, ajuda a afundar o país, ajuda a afundar o país. Tem uma notícia boa, uma comemoração, o maestro Isaac Karabichevsky completa 90 anos de idade e vai ser com um concerto ao ar livre na Cinelândia, no Rio. Maestro brasileiro, o decano da regência celebra aniversário amanhã. Ao maestro Isaac Karabichevsky, que a gente na juventude chamava de Zinho, ele tocava flauta, ao Zinho o nosso melhor cumprimento, os nossos melhores cumprimentos, não só pelos seus 90 anos, mas pela fertilidade da sua obra em benefício da arte brasileira, em benefício da música no país. Esse é o trabalho todo com a popularização da música, é muito impressionante. Parabéns, maestro Isaac Karabichevsky. Folha de São Paulo de hoje. Partos de adolescentes caem pela metade em uma década no Brasil. É uma estatística. Ainda bem, né? Ainda bem. Meninas de 10 a 19 anos deram luz a 141 mil bebês no primeiro semestre desse ano, ante 286 mil no mesmo período de 2014. Especialistas atribuem queda à maior escolaridade. Olha, é muito ainda, né? É muito. Menina tem que estar nessa idade pensando em namorar, brincando de boneca, mas não tendo nenê. Uma menina de 10, 11 anos que tem o nenê perdeu a sua vida, perdeu a sua infância, né? Que tem que ser desfrutada com brincadeiras, com um treino para a vida, mas não com a maternidade que ocupa. Não é que a maternidade seja ruim, mas para uma menina de 10 anos é absolutamente, não preciso dizer, prematura. Aí, o número de partos de adolescentes no Brasil caiu pela metade na última década. Aí a tendência é acreditada a maior escolaridade. Quando elas estudam, conseguem chegar outra perspectiva de vida sem que a vida seja ser mãe, afirma Denise Leite Mais Monteiro, professora da UERJ. Você vê até onde a educação mexe com as pessoas, né? Uma escola
ah, até na questão da gravidez precoce. A escola mexe até com isso, mas mexe também com a violência, né? Mexe também com a criminalidade, transforma uma boa educação, transforma homens e mulheres em cidadãos com opinião, em cidadãos em condições de contribuir para o desenvolvimento da sociedade e de si mesmo. Então, educação, educação, educação tem que ser a prioridade número zero de um governo. Aqui no Brasil, as coisas não se dão dessa maneira, infelizmente. Falando em violência policial, vem aí o presidente Lula ditar regras para os estados e a Polícia Rodoviária Federal, que é vinculada a ele, comete uma atrocidade inimaginável. Uma jovem de 26 anos foi baleada na cabeça ao lado do pai, que foi ferido na mão por disparos feitos a partir de um carro da Polícia Rodoviária Federal em uma estrada do Rio. Os policiais envolvidos no caso foram afastados. É na região de Duque de Caxias. O cara estava guiando o carro, de repente entra atrás dele um carro da Polícia Rodoviária Federal, piscando luz e tal. Isso na narrativa desse senhor, da esposa dele. Ele dá a passagem, eles não passam, e aí atiram. E o pessoal, uma família que estava passeando, que estava andando, que estava num carro, que não estava fugindo, que não estava armada nem nada. Aqui, mulher é baleada em rodovia no Rio de Janeiro durante a abordagem da PRF. Juliana Leite Rangel e o pai foram atingidos por disparos dentro do carro na BR-040. A corporação afastou os agentes. Ainda bem. Uma mulher e o pai foram atingidos, blá, 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 na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, no Rio. A família ia para a casa de parentes em Itaipu, Niterói, para a noite de Natal. Testemunhas que estavam no local fizeram vídeos em que afirmam que o tiro partiu de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Os disparos atingiram a traseira do carro. Juliane estava sentado no banco traseiro com outros familiares. Um dos vídeos gravou a reação do pai de família, Alexandre, momentos após os tiros. Meu Deus do céu, não acredito, atingiram minha filha. Ela foi atingida na cabeça, está internada em estado grave, enfim, estado grave não, jornais falam estado gravíssimo. E aí, presidente Lula, que foi feito? Eu gostaria de... não foi... Eles reconheceram que erraram, mas esse é um erro que não tem volta. Você não pega uma borracha e ressuscita uma vida. Essa pessoa, mesmo se sobreviver com um tiro na cabeça, vai ter problemas para o resto da vida. O pai foi atingido de raspão no braço, levou um curativo e nada demais. É o fim da picada. Isso é uma atrocidade. Isso é uma vergonha. Quero ver se não vão aparecer uns juizecos de um tribunal que vão pegar esses assassinos que mataram por vontade ou por incompetência, não interessa, e vai dar uma peninha de 3 anos com pena a ser cumprida, com pena domiciliar, como aconteceu com os assassinos daquele músico. Um tribunal militar que tem peito
para tomar uma atitude desse tipo, uma atitude inacreditável, que é, na verdade, sacramentar a impunidade num crime gravíssimo como esse. Deram 257 tiros nesse homem que teve a má sorte de passar diante de uma tropinha alinhada lá, é o fim do mundo. Deixa eu ver. Desculpe, viu, mas não dá para aguentar. Olha que bonitinho, isso não precisava aqui, né? Na Folha de hoje. Carga tributária brasileira já chega a 33% do PIB e é a maior da região. Então aumentou o tempo que você trabalha para o governo. Somando municípios, estados e governo federal, você trabalha mais de 5 meses para sustentar essa gente, com as emendas parlamentares e tudo. Quer dizer, 5 meses do seu trabalho, o dinheiro de 5 meses, acredite, vai para essa gente, vai para manipulação indevida do dinheiro dos nossos impostos. Isso eu não vejo perspectiva de estar resolvido quando um Congresso, sem se olhar no espelho, sem verificar as suas responsabilidades ante a nação e a democracia, resolve fazer chantagem com o governo federal. Ou dá ou desce. Não dá a verba, nós não votemos. Não votemos porque não queremos as nossas verbas, dizem esses senhores que não têm o menor escrúpulo em fazer isso à luz do dia, nem em segredo eles fazem. Uma chantagem que acaba sendo uma chantagem contra a população brasileira. O Brasil é o país que mais tributa cidadãos e empresas na América Latina, arrecadando o equivalente a 33% do PIB este ano. A média regional, levando-se em conta 26 economias, é de 21,5%. A tributação brasileira tem peso semelhante à de países mais desenvolvidos, que chegam a 34%. Se pelo menos a gente visse algum resultado, nada. E a ponte que se partiu, alguém vai ser punido? A ponte que se partiu tem responsáveis? Olha, tem problema de gravidade, os engenheiros sabem, na ponte. Qualquer coisa que está suspenso sofre ação da gravidade, mas nenhuma ponte cai por gravidade. Tem alguém incompetente, tem alguém que deixou de fazer ou fez alguma coisa. Deixa eu ver mais. Olha aqui o valor. Ano termina com dúvidas sobre o ritmo da economia. O ano de 2024 foi ruim em termos de expectativas, mas ótimo em termos produtivos, conforme resumo feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em almoço na Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, no início do mês. A dúvida é quanto ao sentimento negativo em relação à economia neste fim de ano, se vai comprometer o desempenho de 2025. Os mais pessimistas, como o economista André Perfeito, falam em recessão. Eu não vi nenhum economista, nem ligado ao governo, falando que as coisas estão ótimas e tal. De vez em quando o Lula traça um panorama mais esperançoso do que vai acontecer. Agora, por culpa, por intervenção, pela presença maléfica do governo, o país está afundando. Enquanto isso, o Trump
ameaça querer de volta o canal do Panamá. Será que ele vai botar as tropas americanas no Panamá de novo? Também está cobiçando a Groenlândia, que é ligada à Dinamarca. Aí já é outra conversa. Quem tomou cafezinho conosco? Willis Novaes, Marcos Ramos, Manuel Antônio, Miriam Torres, Sara Beltrame, Dora Soares, Tércio Ribeiro, Cristiano Macaé, Guilherme Ataíde, Deurelânio Mesquita, Tânia Torales, Alexandre Aribe, Manuel Vieira, Gervásio Batista, Stanislau Wroblowski, de Jaraguá do Sul, Ernesto Redmacher, do Rio de Janeiro, José Sobrinho, de Tibagi, no Paraná, e Steven Schwartz, de Araruama, Rio de Janeiro. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Mais uma vez, para quem ligou depois, lamentamos a morte de Neila Torraca. Um abraço mais uma vez para a família dele e para vocês um bom dia. Até amanhã.